Cabeçadas, 59 anos, feitos em fevereiro, navegador, uma das figuras, acho que se pode dizer isto com toda a propriedade, maior da vela em Portugal. João, começamos por esta pandemia que mudou completamente a nossa vida. Que coisas lhe trouxe diferentes daquelas que estava habituado a fazer? Desde logo, era para estar na Suíça e está em Portugal, não é? Sim, já não estou habituado a estar tanto tempo de seguida em terra, não é? Essa já foi uma grande mudança. Sim, é passar a trabalhar. Nós, como muitos outros, parámos todas as nossas atividades, porque, infelizmente, o nosso trabalho nem dá para fazer à distância, não é? Nós trabalhamos dentro de um barco em cima uns dos outros. Portanto, essa foi uma grande diferença. Temos aqui algumas coisas de encomendas, de coisas que é fácil gerir à distância, mas também é muito pouca coisa, praticamente, para a preparação para este ano. Já tínhamos feito as encomendas todas. Sim, é diferente. Às vezes é parecido com o estar num barco. A parte da vista é diferente, não há o horizonte de mar. Como nós todos estamos a sofrer da necessidade de estarmos isolados para isolar a propagação desta coisa, não é? A parte boa é que tem a família junto a si, não é? Sim, consegui fugir para cá imediatamente quando estava a começar a fechar as coisas, há cerca de 2 meses, e foi na altura em que decidimos parar com as nossas atividades, e pelo menos estou em família. Vive na Suíça, trabalha na Suíça. Os suíços atacaram esta pandemia de forma muito semelhante a Portugal, ou fizeram coisas diferentes que você achava que devíamos ter feito cá? Bem, eu não tenho opinião, não tenho conhecimento suficiente para achar o que uma coisa é melhor do que a outra. O que vejo é que eles fizeram ligeiramente diferente, quer dizer que a situação máxima de confinamento em que eles tiveram corresponde à situação de calamidade em que nós estamos neste momento. Portanto, confiaram que as pessoas iam gerir a coisa com a responsabilidade, cada um é responsável pelo que faz, sabendo que temos que estar isolados, as distâncias, as máscaras, tudo. Foi assim que fizeram. Acho que os resultados vão de se vir ao fim. Se uns correram melhor do que outros, esperemos que isto corra bem para todos, ou menos mal para todos. João Cabeçadas, você nasceu praticamente dentro de um barco, passou pelo clube naval setubalense, esteve a estudar. Acredito que, quando olha para trás, não pudesse ser outra coisa do que aquilo que é agora, ou seja, a sua vida foi passada a bordo, praticamente. Sim, praticamente. Eu nasci no mês de fevereiro, como disseste há bocado, e o meu pai tinha construído, poucos anos antes, 6 anos antes, tinha construído um barco à vela, uma pequena cabine, construído na garagem com amigos, um barco em que dava para dormir lá dentro. E então eu passava uma semana com a minha mãe aqui pelo estuário, e quando eu nasci em fevereiro, enfim, o barco nessa altura não navegava, porque em fevereiro fazia frio, e faz. Mas a partir de uns 6 meses de idade eles levavam-me no berço, e foi aí que eu cresci, foi o meu jardim, foi onde aprendi a andar à vela. Tive o melhor professor de vela que eu poderia desejar, e acho que ele, além de ensinar a mim e ao meu irmão a velejar, ensinou-nos especialmente a gostar de velejar. Nós ainda hoje gostamos, e o trabalho que eu faço é com prazer, e no tempo livre que tenho, depois ativo-me aqui ao rio ou no mar que esteja mais perto de mim. Na Suíça é um lago de água doce, marinheiro de água doce, mas o tempo livre é passado na água a velejar. É diferente navegar num rio, navegar no mar, do que navegar no Lago Le Mans em Genebra, ou não? Sim, os lagos têm uma característica. Os lagos pequenos, como o de Genebra, é o maior da Europa, mas é um lago pequeno comparado com o Lago Ontário, ou lagos que são autênticos mares, não é? Quando digo pequeno é porque o lago, por definição, está rodeado de terra por todos os lados, e o vento, seja qual for a direção, é sempre vento de terra. Nós, por exemplo, aqui na nossa costa, os ventos de leste são ventos de terra, na nossa costa oeste. No Algarve, os ventos de norte são ventos de terra, e até mesmo aqui na Arrábida, quando está ao noroeste ao fim da tarde, é vento de terra. O vento de terra é um vento perturbado, turbulento, que requer outras maneiras de o utilizar do que um vento muito limpo que vem do mar, como por exemplo o vento sudoeste durante o verão, durante o princípio da manhã até o princípio da tarde, antes de começar a nortada durante o verão. Isto para dar exemplo de ventos que nós conhecemos bem durante o nosso verão e inverno. À parte disso, depende se estamos a velejar só para desfrutar ou se estamos em competição. A competição em ventos de terra, que é o caso do lago, é muito mais complexa do que a competição com um vento estável, que é igual para todos.
João, diga-me uma coisa, o que é que faz exatamente hoje em dia nesta equipa? Isto funciona um bocadinho como uma esquadria da Fórmula 1, não é? Só que não anda em terra, anda na água. O que é que exatamente faz? Sim, eu estou nesta equipa há 21 anos. Quando entrei para a equipa era um tripulante ativo a bordo do barco. O meu trabalho era a bordo do barco, era skipper. Havia o armador, evidentemente. Eu era, o capitão do barco. Tivemos vários barcos durante estes 21 anos. À medida que enverdámos depois pela America's Cup, eu passei a tripulante suplente. Velejava durante alguns dos treinos para estar suficientemente dentro da maneira como operávamos no barco para poder substituir um tripulante, mas depois estava essencialmente a preparar o barco em terra. E hoje, à medida que se passaram 21 anos e que os jovens com sangue na guerra vieram para o lugar dos mais novos, o meu trabalho é essencialmente usar a experiência para preparar o barco. Preparar o barco, como disseste, um bocado, se formos buscar o exemplo da Fórmula 1, um barco, que é aquele carro, tem um tripulante e tem um batalhão de gente à volta para que esse barco, esse carro, funcione quando o piloto o mete na pista. Os nossos barcos têm mais tripulantes e têm, no caso, na altura da America's Cup, tínhamos cerca de 40 pessoas na preparação do barco. Existem muitos dispositivos, existem sistemas hidráulicos, existem sistemas mecânicos, e para que aquilo funcione bem, para poder ganhar, é preciso que o barco funcione bem. Portanto, o meu papel hoje, atualmente, é preparar os nossos 2 barcos de competição, um que está no Lago Limão, como dissemos, e um que faz um circuito mundial. Portanto, no ano passado corremos em Lagos. A regata em Lagos foi o Campeonato do Mundo, que contou também para o circuito mundial. Ganhámos o Campeonato do Mundo em Lagos, ganhámos o circuito mundial, que passou por Oman, passou por Itália, passou por França, passou por Portugal. Noutros anos temos ido a outros sítios e está o que fazemos com os nossos barcos de competição. Então é uma espécie de chefe mecânico do barco, digamos assim, sendo que a tecnologia hoje em dia é a tecnologia de ponta, utiliza tudo aquilo que está mais desenvolvido na tecnologia dos barcos. E nós utilizamos hoje nos nossos 2 barcos hidrofoilon, quer dizer, são aqueles sistemas em que o barco vai suspenso sobre patins, completamente com o casco completamente fora d'água, são aqueles patins dentro d'água, e nós os sistemas para fazer isso funcionar são um bocado como os flaps do avião. O avião regula a altitude usando esses flaps. São sistemas mecânicos de grande precisão e que precisam de funcionar corretamente, exatamente. Isto para falar só da parte de baixo d'água. Depois temos o mastro é rotativo, nós orientamos as velas e o mastro em função do vento. Todos os temas têm que funcionar. Tecnologia de ponta, absolutamente, caso contrário, ali uma velocidadezinha a menos pode fazer perder uma corrida, não é? Sim, a velocidade é o nosso melhor amigo. Existe uma estratégia durante a regata em que tentamos, para já, fazer o percurso no sítio onde achamos que o vento está melhor, de preferência com o vento mais favorável para nós, mas se por acaso estivermos num determinado momento, no momento errado, no sítio errado, e tivermos menos vento, depois se o barco tiver uma pontinha de velocidade, é o nosso melhor amigo. João, por aquilo que tive a oportunidade de perceber, fez 16 travessias do Atlântico, 3 do Índico, 2 do Pacífico. Isto é uma vida inteira a andar de barco e a percorrer longas distâncias, a ter o céu e o mar apenas como amigo. Histórias. Como é que é viver a bordo tanto tempo com algumas pessoas? É um bocadinho como estarmos confinados agora, mas tendo só mar e céu como horizonte, não é? Sim, algumas dessas etapas duram mais de um mês, 34 dias, fiz com 34 dias, com 36, com 28, não me lembro bem todas as mais longas, mas no fim de contas, se pusermos essas etapas, essas travessias desses oceanos à frente umas das outras, no fim de contas estamos a falar da volta ao mundo. Há uma regata de volta ao mundo, nós temos ouvido falar, que é a Volvo Ocean Race, que parava aqui em Lisboa, antes de parar, porque a regata tinha outro nome, mas era a mesma organização, e eram então regatas de volta ao mundo, participei em 3. Eram por etapas e realmente está-se muito tempo a bordo. É uma grande lição humana. Eu digo como uma maneira mais interessante de conhecer pessoas, é estarmos com elas num barco
durante bastante tempo. Nós, evidentemente, quando vamos para esta prova, a equipa foi selecionada antes e nós estamos habituados uns aos outros antes, mas estamos um pouco como nesta história do confinamento. Como é que são as rotinas numa viagem desse género? Sim, trabalha-se por turnos. Existe uma parte da tripulação que chamamos de quarto, é ao mesmo tempo que se usa na Marinha Mercante e na Marinha de Guerra. É quem está no convés a fazer o barco avançar o mais depressa possível na estratégia meteorológica que pensamos que seja a melhor. Existe outro grupo, existem 3 grupos, esse que está no convés realmente a intervir para que o barco navegue, um segundo grupo que está de stand-by, que está pronto a intervir no caso de haver uma manobra e que seja preciso mais gente no convés, e um terceiro grupo que está a descansar. O grupo que está de stand-by tem outras tarefas como tirar água do fundo, reparar certas coisas que precisam de reparação, estamos a falar de 30 dias no mar a puxar pelo barco, de fazer manutenção, de preparar comida para eles, para os que vão acordar e para os que vão sair do quarto. As tarefas vão sendo distribuídas assim, inclusive o pessoal que está no convés, os quartos duram 3 ou 4 horas, às vezes até 6, conforme a região do mundo em que estamos, se é mais difícil estar a sofrer a intempérie ou não. E as funções também se distribuem no convés, no quarto que está a trabalhar. Quem está ao leme não está ao leme durante 4 horas. Existem também rotações, quem está a afinar as velas, quem está a regular. Depois existe uma pessoa, que normalmente era eu, que essencialmente analisa a meteorologia para ver qual é a maneira mais rápida ou preferencialmente mais rápido que os adversários para ir do ponto onde estamos para a linha de chegada, pode ser dali a um mês, do outro lado do oceano. João, se eu lhe pedir para partilharem 2 ou 3 histórias, aquelas histórias curiosas, engraçadas, que já viveu ao longo destes 21 anos de andar no mar, quais eram aquelas que partilhava connosco? Bem, eu gosto de partilhar uma história que não será talvez as mais engraçadas, felizmente acabou muito bem, mas nós estávamos na etapa que vai do Uruguai, da América do Sul, para a Austrália, rumo ao sol nascente, rumo a leste. Passamos, não podemos dizer passamos o Cabo da Boa Esperança, porque nós passamos o Cabo da Boa Esperança 2.000 quilómetros a sul do Cabo da Boa Esperança, muito mais perto da Antártida do que da África. E nessa região é muito frio, existe gelo, o barco pode bater num iceberg, as noites são curtas, porque é o pino do verão, mas existem momentos em que não se vê o mar, e sabemos que à volta dos icebergs existe gelo muito mais pequeno a flutuar, muito mais pequeno, não deixa de ser muito maior do que o nosso barco. E aí a assistência ao caso de algum acidente grave tem que ser feita pelos próprios adversários, porque não existem navios próximos ali. Os aviões também, só os aviões transatlânticos é que podem ir, inclusive podem fazer buscas, podem dizer vimos-lo ali, mas não podem prestar assistência, os aviões de assistência não têm autonomia para ir tão longe. E recebemos uma informação do Comitê de Regatas em Inglaterra a avisar-nos o nosso barco. Nós éramos o barco mais próximo de um barco que tinha pedido socorro feito com um dispositivo automático que mandou sinal por satélite para o centro de regatas em Inglaterra. Portanto, nós não sabíamos o que é que teria acontecido a esse barco. Houve ali um momento de angústia com uma tempestade muito grande e em zonas de gelo. Tínhamos visto um iceberg nessa manhã, em que nós tivemos que fazer o rumo mais para o sul, porque eu estava mais ao sul do que nós, portanto mais perto ainda do Polo Sul e das zonas de gelo. Tive que imaginar uma grelha de busca para andar nas grelhas de busca. É complicado porque o vento atira para um lado e se eu a certa altura achei que fui longe demais e tenho que procurá-lo para trás, tenho que vir contra o vento, que demora muito tempo. Passámos umas 12 horas muito difíceis até chegar lá, o mais depressa possível. De repente a linha de chegada que era na Austrália passou a ser ali, portanto puxámos pelo barco mais do que como se fosse uma corrida de ponta e não uma maratona, que era o que estávamos a fazer, uma maratona, e passámos por uma corrida de ponta para uma linha de chegada muito mais próxima, que era o barco que estava em apuros, e conseguimos felizmente encontrá-los. O barco estava a flutuar, tinha um rombo muito grande no casco por ter partido o leme soltou-se do barco e ficou um buraco por onde entrava a água. O barco estava alagado, a água estava a cerca de 3 ou 2 graus de temperatura. Quando conseguimos chegar, eles estavam a acabar de conseguir colmatar o buraco, esgotar a água com os sistemas de bombagem que tinham. Nós ficámos com ele durante 2 dias. Durante esses 2 dias tivemos ventos de 150 km por hora. Tivemos
tentar manter-nos perto dele e mantermos sempre uma distância de comunicar, embora a certa altura perdêssemos a visibilidade. E eles conseguiram depois inventar um sistema para governar o barco sem o leme que tinham e chegarem por seus próprios meios à Austrália. Portanto, disseram-nos para nós nos irmos embora, voltarmos à nossa vida. O Comitê de Regatas concordou com isso. Mas foi um momento, talvez o momento mais intenso que eu tive na minha vida, por saber que os meus amigos são adversários, mas são amigos que estão no outro barco. Até chegarmos lá e os vemos todos vivos, não sabíamos o que é que se tinha passado. Sabíamos se teriam batido em gelo, se o barco teria desaparecido, se chegaríamos mais tarde mais, se teríamos encontrar uma jangada com mortos dentro. Foi um momento muito difícil. E, quando vamos para lá, sabemos que isso pode acontecer, poderia acontecer a nós. Eles teriam tentado, pelo lado deles, a mesma coisa para nos tentar a socorrer numa situação destas. Correu tudo bem, o que é de facto magnífico. Já participou em várias edições da America's Cup, em vela. É considerada a Fórmula 1 da vela ou a Liga dos Campeões do futebol, na comparação. Já venceu essa competição por 2 vezes. O que é ganhar a America's Cup? Enfim, há muito pouca gente em Portugal que tem um bocadinho essa noção. Partilhe lá connosco, João. Sim, a America's Cup se calhar um bocadinho da história desse troféu. O troféu foi ganho pelos americanos em 1851, portanto, torna-se com isso o troféu que ainda existe, o troféu mais antigo que ainda hoje está a ser disputado, em todos os desportos confundidos. E durante 132 anos, os americanos defenderam com sucesso essa taça. O processo em que funciona é que existem equipas, e no fim de contas clubes, representados por equipas, que desafiam o defensor. As equipas têm que se eliminar entre si e a melhor vai então contra o defensor. O defensor, na altura, punha um bocado as brasas todas do lado da sua sardinha. O defensor geria um pouco as regras da organização da prova e dizia um pouco como se fosse um campo de futebol, e dizia: o campo de futebol tem que ser inclinado, e eu estou na baliza cá em cima, eu chuto para baixo e vocês têm que chutar para cima. Quem quisesse tinha que aceitar essas regras. Daí que ser tão difícil vencer, exatamente por o defensor, durante muitos anos, poder gerir a organização dessa maneira. E vários tentaram, vários estiveram lá perto, e a equipa suíça, nós, fomos os primeiros a trazer a taça de volta para a Europa. Isto é uma competição que vale muitos milhões de dólares, não é? Quer dizer, comparado com outros desportos, não será das que custam mais caro em investimento, mas estamos a falar de 3 anos de preparação para a prova. Portanto, 3 anos para fazer 5 regatas. 5 regatas que duram 2 horas cada uma, durante uma semana. Portanto, durante esses 3 anos, evidentemente, foram construídos barcos, foram testados barcos. Existe um batalhão de gente que, na altura, chegámos a cerca de 140 membros da equipa. Eu tinha falado há pouco em cerca de 40 na equipa de terra, na equipa de preparação, mas havia os tripulantes, são 16 tripulantes por parte, já são outros 32. E toda a parte de gestão dos sponsors, estamos a falar de cerca de 140 membros da equipa que têm que existir. Vamos viver para o país onde a regata vai acontecer, nesse caso foi na Nova Zelândia. Temos que alojar toda essa gente. Isso tudo eleva os custos da prova. Se dividirmos pelos 3 anos, acaba por ser equiparável, se calhar, a ténis e outros desportos assim. Mas sim, estamos a falar de ser dinheiro para aquele dinheiro que nós estamos habituados a gastar, são números astronómicos. João, este ano a sua equipa não vai à America's Cup. O que é que vai fazer nos próximos tempos? O que é que andam a preparar? Nós temos 2 barcos de competição, ambos hidrofoil, como eu disse, um dos tais que está em fora d'água, portanto é a tecnologia que se está a usar desde começou o hidrofoil com o vento mais de trás, começou na regata de 2013 em São Francisco, e agora há alguns circuitos em hidrofoil durante o circuito todo. O barco entra na prova em hidrofoil e nunca toca com os carros na água. Nós temos um barco desses que faz o foiling completo em todas as direções, e temos um que faz só o foiling nas direções mais arribadas, com o vento mais favorável. Um dos circuitos
é todo no Lago Léman, já foi cancelado deste ano. Outros circuitos é o tal, e teria começado o ano passado, acabou em Oman, o barco ficou lá e teria começado em Oman este ano, foi anulado. A seguir era a Itália, foi anulado, e já foi anulado o circuito completo também. Mas são barcos de cerca de 10 metros, são muito mais rápidos do que quaisquer dos barcos gigantescos que tivemos antes, exatamente por essa situação de poderem hidrofoilar. E estamos essencialmente a prepará-los para a época de 2021, esperando que venham aí dias bons, com 2021 a correr bem. Nasceu em que zona de Setúbal? E o objetivo da minha questão é: o que é isto de ser setubalense? Você é um homem do mundo, é verdade, mas regressamos sempre às nossas origens, que são Setúbal. O que é isto de ser setubalense e onde é que nasceu? Ora, eu nasci, era um bocadinho nada fora de Setúbal. Quando nós vamos em direção ao Alentejo, a zona onde está ali o Media Market e essa zona, há ali uma subestação, um sítio onde a eletricidade que vem em alta tensão é transformada, onde baixa um pouco a tensão antes de entrar na cidade. Foi aí que eu nasci, aí na faísca elétrica. O meu pai trabalhava lá e nós vivíamos mesmo lá dentro dessa casa, ainda vejo quando passo na estrada. O meu pai era membro e muito ativo no Clube Naval Setubalense, e comecei a velejar, como já disse, desde muito pequenino. Ser Setúbal, para já, é um orgulho, porque os sítios onde andei pelo mundo, evidente, há sítios com águas mais quentes, mas muitas vezes tem bicharada que a gente não gosta. Eu, desde pequeno, ia para a praia aqui na Troia, falava, o peixe-aranha, nunca pisei um peixe-aranha, nem conhecia alguém que tivesse pisado. Se calhar houve muitos, mas não. Portanto, o bicho, mal que a gente diga, a alforreca faz mais cócegas do que bichão. Portanto, pronto, a água é mais fria, o vento é muito bom, o vento no verão é do melhor que há. A nortada, a partir das 4 da tarde, não falha. Às vezes, antes da nortada, temos o sudoeste térmico, desde as 10 da manhã até ali às 3 da tarde. Portanto, o vento é muito bom. Para os dias sem vento, tenho a Serra da Arrábida, tenho a Troia à mesma. Quando tenho tempo para mim, é o sítio onde gosto de estar, e é um grande orgulho. Aliás, prova é que tanto falo aos meus colegas sobre esta região, o estuário e a Troia, que volta e meia, quando temos uns dias livres, eles vêm até cá, ficam em casa e vamos juntos desfrutar, velejar, às vezes com windsurf ou com kitesurf, já não tanto com barcos à vela. Passamos o ano nos barcos à vela, e aqui usamos mais o kitesurf para divertir aqui no estuário e na Troia, que tem condições tão boas. Do ponto de vista gastronómico, eles gostam também do choco frito e do peixe assado, ou nem por isso? Sim, considerando que o peixe, que para eles lá na Suíça é o supra-sumo, que é a perca do lago, que é um peixe de água doce, basicamente, digo eu, passa a vida alimentada a caca de pato. Nós temos aqui os nossos peixes que comem peixinhos mais pequeninos, e algas e plâncton, que têm outro sabor realmente do peixe de água doce. Se o molho for muito bom, não se sinta o sabor do peixe, o peixe de água doce é bom. Então eles chegam cá, a gente faz as coisas simples, que é põe um bocadinho de sal, põe na grelha em cima do carvão, e não há ninguém que não goste. Os peixes lá são preparados de outras maneiras para... E, portanto, eles pelam-se para vir cá, para andar de barco, de kitesurf, de fazer surf na zona de Setúbal, e também provar as iguarias. João, a última questão que tenho para si é esta. O Rio Sado e a Baía de Setúbal já percebi que têm condições absolutamente fantásticas para a prática da vela. Porquê é que Setúbal não é um hub importante em Portugal na prática da vela? Dá-me a ideia de que é verdade que há prática, mas não há tanta prática e tanta gente como era, se calhar, como tínhamos condições para ter. Sim, o Setúbal tem tido altos e baixos a nível da atividade na vela. Às vezes tem a ver talvez com a geração que está, o grupo. A malta vai ao naval, vem um grupo, vêm bastantes. Junto, olha, vem tu também, e durante várias, como digo, houve momentos, acho que está neste momento num momento crescente. Quem está agora a dirigir, quer a parte da vela, quer o clube,
estão bem empenhados nisso. A coisa está num momento crescente. Acredito sim que as pessoas vão, a pouco e pouco, vão sendo agora num momento muito complicado. Se calhar isto vai afetar os próximos muitos meses e anos em relação às pessoas voltarem ao Rio e atrair novas pessoas para o Rio, mas até talvez seja uma motivação o facto de termos estado fechados. As pessoas, bom, vai ser tão bom, eu nunca experimentei o Rio, vou experimentar agora velejar. O Clube Naval oferece excelentes condições, com o pessoal treinado para treinar e educar. E acho que, como eu dizia há pouco, o meu pai ensinou-nos a gostar de velejar. Acho que o primeiro passo é sempre a pessoa gostar, em qualquer modalidade, em qualquer disciplina. A pessoa gostar da disciplina, depois pode praticá-la só por gosto. Eventualmente há uns que sobressaem e vão fazer competição, não é obrigatório. Às vezes umas coisas que são defeitos, considero defeito na preparação a determinados esportes, os treinadores, desde crianças muito jovens, começam nos jovens a incentivar muito o espírito da competição. Portanto, primeiro é preciso gostar. A pessoa vai andar à vela quando é jovem, salpicar o outro, brincar no mar, antes de estar com todas aquelas, o mar anda mais, tens que andar um bocadinho, fina bem a vela, a potência na vela, ou lembra a inclinação. Ao princípio é preciso estar o grupo a divertir-se, tem que ir para lá muito divertir-se. Depois virá a divertição pela competição. Penso que haverá alguns que vão competir e outros que vão divertir-se, porque o nosso rio tem muito por onde desfrutar. Estou a falar de vela, mas o rio é água, e a canoagem, o stand-up paddle, o windsurf, a motonáutica, o ski náutico, o wakeboard, existe espaço no rio para utilizá-lo de muitas maneiras e realmente acredito que sim, que a pouco a pouco vai-se lá, volta-se lá. João, muito obrigado, foi um prazer conversar consigo nesta iniciativa da Câmara Municipal de Setúbal e boa sorte para o seu regresso à Suíça e para 2021, porque o bicho anda por aí, temos que ter todo o cuidado. Muito obrigado, Paulo, bom vento para todos, até breve, espero.